No livro de João, no capítulo 3, verso 16, um verso bastante conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse verso, ele revela na vida de Cristo, na vida de Deus Pai, Deus Espírito Santo, ou seja, na divindade, o plano estabelecido para a salvação da humanidade. Expressa o grande amor da divindade para a salvação do ser humano. E na vida de Cristo, desta vida, daquela vida de perfeita obediência à vontade de Deus, aquela vida de sofrimento, a morte e a ressurreição, através disto, Deus ele proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam essa expiação pela fé possam ter vida eterna. E toda a criação compreenda melhor o infinito e santo amor de Deus. Todas as outras supostas divindades que existem não tiveram um plano para restabelecer a humanidade, um plano tão perfeito, tão real, tão digno como o plano da divindade. E o próprio Filho se entrega para resgatar a humanidade perdida. E podemos dizer que a vida de Cristo, a sua morte, foi a expiação. E esta expiação perfeita, vindicando ou vindica a justiça da lei de Deus e a benignidade do caráter de Deus. Porque a lei condena o ser humano, condena os nossos pecados, mas Jesus, através da sua morte, garante o nosso perdão. Portanto, a morte de Cristo, ela é substituinte, ela é expiatória. A morte de Cristo é reconciliadora, é transformadora. E a ressurreição de Jesus, ela proclama a vitória de Deus sobre as forças do mal. A morte proclama a reconciliação, a expiação, a transformação, mas a ressurreição proclama a vitória contra as forças do mal. Assegura também a minha e a sua vitória final sobre o pecado. Perceba que em Jesus, tanto na morte quanto na ressurreição, temos reconciliação, temos expiação, transformação e vitória. E vitória para todos aqueles que aceitam o sacrifício, o amor eterno de Cristo Jesus. Portanto, todo o ministério de Jesus, sua morte e ressurreição, proclama a soberania de Cristo, diante do qual a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, tanto no céu como na terra. Uma porta aberta. Eis uma porta aberta no céu, o centro do universo. Uma voz clama ou chama o profeta João e diz: João, sobe para aqui. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Apocalipse 4, verso 1. Sobe para aqui, João, eu vou te mostrar o que há de acontecer depois destas coisas. E através do Espírito Santo, o apóstolo João ele contempla a própria sala do trono de Deus. Ali um ofuscante arco-íris, um arco-íris de esmeralda circunda o trono central.
do qual daquele trono provém vozes, trovões e relâmpagos. E ali dignatários, vestidos em alvas vestimentas, portando coroas de ouro, dignatários que se acham sentados em tronos menores. E um cântico, uma doxologia enche os ares. Os anciãos se prostram em adoração, lançando suas coroas diante do trono. Um anjo segurando um rolo selado com 7 selos clama: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Apocalipse 5, verso 2. Quem é digno? Com profunda tristeza, João percebe que nenhuma criatura nos céus ou na terra é digna de abrir o selo ou de abrir o rolo. A sua tristeza, diz Apocalipse 5, converte-se em lágrima. João chora, até que um ancião o consola, dizendo: João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Não chores, João. Então, contemplando novamente aquele majestoso trono, João ele vê um cordeiro que tinha sido morto, mas que agora vivia e tinha sobre si o poder do Espírito. Quando esse despretensioso cordeiro, ele toma o rolo, as criaturas viventes, os anciãos, eles explodiram em um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nações. Para o nosso Deus o constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, verso 9, verso 10. Então, todas as criaturas viventes no céu e na terra uniram-se ao grande coro de louvor àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5, verso 13. Ó, queridos, o que havia de tão importante com aquele rolo que nenhuma criatura, nem nos céus, nem na terra, podia abri-lo? O que havia ali? Ninguém podia abrir. João chora de tristeza. Ele vê anjos, ele vê anciãos, ele vê outras criaturas, mas ninguém tinha dignidade de abrir aquele livro. O que havia de tão importante naquele rolo? Ah, meus queridos, aquele rolo registra o resgate da raça humana da escravidão de Satanás. Aquele rolo descreve a vitória última de Deus sobre o pecado. Aquele rolo revela uma salvação tão perfeita que os cativos do pecado podem ser libertos de suas prisões imundas simplesmente por um ato de vontade e escolha. Sabe, amados ouvintes, muito antes do seu nascimento lá em Belém, o Cordeiro já exclamara: eis aqui estou, no rolo
do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me a fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Portanto, meus queridos, muito antes da cruz, o Cordeiro já tinha proclamado: estou aqui para fazer a tua vontade, ó Pai. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está escrito os teus preceitos, a tua lei. Portanto, eu o cumprirei. E então, com a vinda do Cordeiro, Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, sim, lá na cruz, com aquela morte de cruz, foi propiciado a redenção da humanidade. Por isso, Apocalipse diz que os céus todo se coloca em louvor, dizendo: digno és de tomar o livro. Por isso, todas as criaturas viventes cantam, louvam-lhe: digno és, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a terra. Deus é digno por tudo, mas acima de tudo a sua morte, a sua ressurreição, o faz digno de ser louvado. Porque com a sua morte, sua ressurreição, todo o seu ministério nos resgatou. E aquele rolo, meus queridos, está registrado a história, o resgate, a libertação do ser humano da imundícia, da escravidão do pecado. Aquele rolo está registrado a vitória de Deus sobre Satanás. Está registrada a salvação do ser humano pecador, porque um ser que não pecou tomou o lugar desse pecador para dar a este dignidade. Quando olhamos as Escrituras, percebemos que ela revela um Deus que se manifesta incomparável, um Deus que manifesta incomparável interesse pela salvação da humanidade. Os membros da divindade aliam-se na tarefa de trazer as pessoas de volta ao relacionamento, à união com o seu Criador. Sim, a divindade se une para trazer de volta a união, aquilo que o pecado quebrou, trazer de volta um verdadeiro relacionamento, aquilo que o inimigo das almas quebrou, aquele relacionamento. Jesus enalteceu o Redentor, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, exaltando o Pai, dizendo: ele amou você, humanidade. Ele amou você, João. Ele amou você, Maria. Ele amou você, Daniel. Ele amou você, humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho. E o Filho abraçou a causa. O Filho não negou a salvação. Ele se dispôs. Por isso as Escrituras declaram que Deus é amor. E ela consegue descrever na linguagem humana um pouquinho desse grande amor. Deus é amor. Está revelado na sua palavra.
está revelado nos atos da criação de Deus, está revelado no ministério de Cristo. Deus é amor. E este Deus amor consegue alcançar a humanidade. Consegue alcançar a mim e a você com amor eterno, como diz Jeremias 31, verso 3. Amor eterno. O Deus que estende o convite de salvação, meu amado ouvinte, é o Deus Todo-Poderoso. Mas também o seu amor o obriga a permitir que todas as pessoas tenham a liberdade de escolher. O amor dele é tão grande que obriga a divindade a escolher. Escolha hoje, pois, a quem sirvais, se a Deus, o Todo-Poderoso, ou os ídolos, os deuses dos amorreus. Escolha hoje o caminho que você vai percorrer. Deus é tão amor que há uma obrigação em si, no seu caráter, no caráter da divindade, a obrigação de dar a liberdade para escolhermos. Os anjos celestiais, mesmo antes do pecado, tinham o direito de escolher. Por isso escolheram. Uns se rebelarem contra o Criador. Eles tinham o direito de escolha, não eram obrigados a nada. Por isso uns escolheram seguir a Lúcifer. Outros escolheram a ser fiéis ao Deus Criador. Portanto, o caráter da divindade não obriga ninguém a escolhê-lo. É uma decisão minha, decisão sua, liberdade. Coerção, um método contrário ao caráter da divindade. Coerção não ocupa um lugar na estratégia de Deus. Você é obrigado. Não há coerção no caráter da divindade. Na palavra amor não cabe coerção. Na palavra amor não cabe você é obrigado. Você, meu querido ouvinte, assim como eu e todas as criaturas pensantes do universo, terra e céus, tenha liberdade. Coerção não é do caráter amor, que é o caráter de Deus. Um exemplo disso é que quando Adão e Eva pecou, foi Deus que tomou a iniciativa de procurá-los. Aquele culpado par, ouvindo a voz do Criador, eles não se sentiam felizes com a perspectiva de encontrá-lo conforme havia ocorrido antes do pecado. Eles eram felizes, tinham alegria quando ouviam a voz do Criador no jardim do Éden. Imagine que alegria. Agora, quando eles se rebelaram contra Deus, cometeram um pecado, eles não ficaram felizes quando ouviram a voz do Criador. Porque eles, ao ouvir a voz do Criador, pensaram, bom, agora seremos eliminados. Sim, meus queridos, pelo contrário, eles não foram eliminados. Deus não abandonou aquele casal. Deus não deixou eles à própria sorte. Deus os chamou. Onde vocês estão? Deus me chama. Deus lhe chama. Onde você está? Oh, meu querido ouvinte, aonde você está? Deus está chamando. Ouça sua voz a lhe chamar. Onde você está, meu querido? Ele está lhe chamando, não com um chicote na mão, não com maldição sobre você.
Ele está lhe chamando com muito amor, dizendo: vinde a mim. Deus persistentemente chamou aquele casal: onde estás? Com profunda tristeza, Deus teve de expor as consequências da desobediência deles. Deus teria que expressar as consequências. Deus teve que expressar as dores que eles encontrariam pela frente. Em meio à situação de completa desesperança que eles se achavam naquele momento, Deus expôs um plano maravilhoso para eles, um plano que garantiria a vitória deles sobre o pecado e sobre a morte. E Deus disse: olha, eu vou providenciar, ou vou enviar o descendente para esmagar a cabeça da serpente. Deus poderia ter deixado o ser humano à própria sorte, a sofrer as consequências da sua ruptura contra o Criador. O mal, queridos, é ruptura contra o Criador. O pecado é ruptura contra o Criador. Mas Deus, ao encontrar aquele casal, a chamá-los, disse: olha, há escape, há solução, há saída, mesmo em meio a essa dor que vocês estão enfrentando, mesmo em meio ao temor, ao medo que vocês estão enfrentando, eu estou aqui, já providenciei o meio, há escape, há solução. Mais tarde, após a apostasia de Israel, lá, eles pelo deserto, lá no Sinai, vamos assim dizer, o Senhor, ele revelou o seu caráter benevolente, o seu caráter justo. Ele revela o seu caráter a Moisés e ele diz: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, daquele que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ainda claro que ele não inocenta o culpado. Ele visita a iniquidade do pai nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas faz misericórdia até 1000 gerações. A misericórdia de Deus é como o imenso mar. Ele revela a Israel que ele é misericordioso, compassivo, clemente, longânimo. Meus queridos, a tragédia do pecado é o rompimento da relação com Deus. As angústias que o universo enfrenta, as tragédias deste universo, muitos, por não conhecer essa longanimidade de Deus, essa fidelidade de Deus, essa misericórdia, acham que é um Deus carrasco que quer apenas punir. Por isso há na mente de muitas pessoas: olha, isto é porque Deus está pesando a mão sobre você. Olha, isso aí é um castigo de Deus. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Deus não provoca nenhum mal. Não, Deus não provoca. O mal é a ausência de Deus. O mal é o distanciamento de Deus. O mal é a ruptura do nosso relacionamento com Deus. E nós, meus queridos, não somos muito diferentes, ou não somos nada diferente de Adão e Eva. Quantas vezes rompemos o nosso relacionamento com Deus? O caráter de Deus revela uma inigualável mescla de graça, mas também de justiça. O caráter de Deus revela uma plena disposição de perdoar,
de perdoar com decidida indisposição, de ignorar a culpa. Sim, Deus, Ele está disposto a perdoar. Ele está disposto a ignorar, no sentido divino da palavra, não no sentido humano, a culpa minha e sua. Por isso a Bíblia diz que Ele apaga a nossa transgressão, Ele lança nas profundezas do mar para nunca mais ser lembrado. Sim, somente na pessoa de Cristo é que podemos compreender como essas qualidades de caráter podem ser reconciliadas umas com as outras. Como reconciliar o meu caráter com o caráter do Pai, de Deus? Quantas vezes o ser humano tem vivido a apostasia? Quantas vezes o ser humano tem vivido longe de Deus? Quantas vezes nós não estamos dispostos a ouvir a voz do Criador? Onde estás? Mas aquele Jesus que percorreu os desertos, as ruas empoeiradas de Israel, de Jerusalém, daquela região, ainda percorre as lamedas da nossa vida em busca de uma porta que se abra para que Ele faça morada. Jesus ainda percorre batendo as portas do nosso coração, dizendo: você pode abrir para mim morar no seu coração? O Deus longânimo, compassivo, benevolente, meus queridos, ainda quer entrar na sua casa, no seu coração, na sua vida e fazer morada. Assim como ele entrou na casa do cobrador de impostos Zaqueu, como ele entrou na casa de Lázaro e sua família, este mesmo Pai amoroso que foi a Adão e Eva no jardim, chamando: onde estás? Ele ainda percorre as ruas de Rolim de Moura, os endereços de cada rua e avenida, procurando lugar para fazer morada. E esse Deus, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Não olhe para Deus como se fosse um carrasco, porque essa ideia é uma ideia diabólica. Ele é um Deus amoroso. Basta eu e você abrirmos o nosso coração, é só um segundo, para que Deus opere na nossa vida. E enquanto tivermos neste planeta, o mal vai cercar-nos, porque o planeta Terra é um planeta desviado, com exceções, claro. Mas o ser humano desviou-se dos caminhos de Deus. Não estamos, na maioria das vezes, dispostos a fazer como Jesus disse: eis que estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Às vezes temos a vontade de fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes temos vontade, mas não conseguimos. Temos vontade, mas a nossa vontade às vezes é momentânea, é passageira. Deus está disposto a nos visitar para dar a sua bênção até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos, diz a palavra de Deus. Isto é um símbolo de que Deus está disposto a alcançar o ser humano. Por isso ele já veio, ele já desceu. Em sua morte e ressurreição, garantiu para mim e para você a salvação, o resgate. Ele está perguntando para você nesta manhã: onde estás?
Ele está perguntando para mim. Vamos responder de que forma? Qual é a sua resposta? Continuará fugindo de Deus ou se colocará aos seus pés? Reflita sobre isso nesse dia e oremos. Pai querido, obrigado. Obrigado por nos dar a certeza da salvação. Obrigado por nos amar. Obrigado por ainda estar pronto para fazer morada no nosso coração, na nossa casa. Obrigado por ainda andar pelas ruas de Rolim de Moura, de todos os espaços deste mundo, procurando corações abertos para fazer morada, transformar vidas, resgatar seres humanos da tragédia do pecado. Te louvamos por tudo, ó Pai. Abrace teus filhos queridos nesta manhã. Fortaleça-os, dê esperança. Que possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, a nos chamar, a nos convidar para vivermos a tua vontade. Oramos no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, desejo a todos um feliz sábado, bom final de semana. Espero você no próximo programa, se Deus nos permitir, e até lá.